Bom, ontem a gente começou a abordar essas leis de Maxwell, tratando das grandezas magnéticas, né? Então a gente viu como descrever, como modelar a ação de uma fonte de campo magnético, né? E essa ação ela é modelada em cada ponto por um vetor chamado intensidade de campo magnético, é o H, né? E quando uma fonte de campo magnético perturba o espaço, né, ela cria campo magnético naquele espaço, ela promove o fenômeno de magnetismo, nós veremos diferentes respostas de materiais que estejam na região perturbada pela fonte de campo. Então, as respostas desses diferentes materiais é parametrizada por uma propriedade macroscópica da matéria, que nós mencionamos ontem, chamada de permeabilidade magnética, né? Basicamente, toda a literatura do mundo que trata desse assunto usa essa mesma letra grega, que é o Mi, para se referir à permeabilidade magnética. E a partir desse parâmetro que é associado a cada material, a gente consegue então caracterizar uma grandeza física que modela a resposta do material, né, que modela a capacidade do material de se imantar, de se tornar ímã, né, a partir da ação de uma fonte de campo e das suas propriedades intrínsecas, né? E essa resposta do material é chamada de densidade de fluxo magnético. Então, se o material possuir uma capacidade de imantação muito grande, né, ele se torna ímã, né, de uma maneira muito intensa, muito pronunciada, né, a gente vai observar uma concentração de linhas de campo magnético muito grande no espaço, né, na região que o material se encontra, né, e aí, para modelar um fenômeno que tenha a caracterização no espaço ou uma concentração espacial, a gente usa de uma densidade, tá? Então a gente modela aqui a densidade de fluxo magnético com essa com esse nome, né, remetendo a essa ideia, a ideia de que se é densidade significa concentração de alguma coisa no espaço. No caso, né, a gente está medindo a concentração de linhas de campo em uma determinada região de um material de acordo com a sua capacidade de se imantar, né? E aí a gente inclusive diferencia três materiais: os ferromagnéticos, né, que tem permeabilidade alta. Então você aplica, no caso de materiais ferromagnéticos, você aplica a ação de um ímã externo e o material ferromagnético se imanta muito pronunciadamente, ele se torna um ímã muito facilmente, tá? Então ele tem permeabilidade magnética alta, tá? Os paramagnéticos, igual madeira, vidro, borracha, eles têm permeabilidade baixa, não se imantam, não se tornam ímãs, né? O ar também não, o vácuo também não. E os materiais diamagnéticos têm permeabilidade negativa. Então você cria, eles até se imantam, mas com a polaridade oposta à polaridade do campo imposto pela fonte. Então a fonte de campo impõe polo norte, o material diamagnético responde com polo norte na mesma região, promovendo repulsão entre os materiais, tá? Bom, então isso aqui é só uma síntese da aula de ontem para a gente se situar no assunto, né, e conseguir ter uma conexão mental mais tranquila com o assunto de hoje. E hoje eu queria continuar com vocês a exploração desse tópico, buscando
que ele nos ajude a projetar uma máquina capaz de desenvolver torque a partir da atração de ímãs. Tá? Então a gente está vendo essas leis de Maxwell que tem caráter generalista, conforme eu comentei no início da aula, elas sustentam, elas são a base de toda a engenharia elétrica. Tá? Então, o pessoal de máquinas elétricas, de eletrônica, de telecomunicações, de sistemas elétricos de potência, todos eles, né, que mexem com equipamentos elétricos, vão fazer uso das leis de Maxwell, que nós estamos aprendendo. Tá? E aí a gente vai sim, né, aprender as leis em caráter generalista, mas o tempo inteiro a gente vai buscar usar dessas leis para nos ajudar aqui nos nossos fenômenos físicos presentes na máquina elétrica rotativa. Tá? Então a gente não vai perder o foco do objetivo da disciplina. Tá? Então toda hora eu vou pegar um fenômeno e vou transportá-lo ao contexto da máquina para a gente poder fazer essa ponte com mais tranquilidade. Bom, pessoal, nessa linha, né, no contexto da máquina elétrica, ganhar a ajuda de materiais ferromagnéticos é algo que nos interessa. Por quê? A gente consegue usar os materiais ferromagnéticos para direcionar, né, as linhas de campo para onde a gente precisa e para fazer com que elas sejam intensificadas numa região do espaço. Tá? Então, nesse desenho que está aqui na tela, né, a gente poderia ter aqui, só um minutinho que a mesinha não está escrevendo. Deixa eu fechar aqui o software e abrir de novo, que a mesa digitalizadora não está reconhecendo a caneta. Só um minutinho. Beleza? Então aqui, pessoal, a gente poderia, né, ter um sistema ou um primeiro protótipo de uma máquina elétrica onde a gente quisesse promover torque nesse eixo de rotação aqui, tá? Que estaria orientado aqui mais ou menos, ó. E esse eixo de rotação poderia estar conectado a um ímã qualquer, né? E aí, se o nosso material ferromagnético não existisse, a nossa fonte de campo não promoveria torque nesse ímã, que tem a liberdade de rotacionar. Então a gente está construindo ele aqui com um grau de liberdade, que é a liberdade de rotacionar em torno de um eixo. Tá? Agora, se nós colocássemos aqui um material ferromagnético, né, nós conseguiríamos promover rotação desse ímã. Então, o material ferromagnético nos ajudaria a conduzir a atividade magnética para a região do espaço que a gente precisa, né, e ter linhas de campo, né, ou uma densidade de fluxo magnético, um ímã suficientemente forte para promover torque no eixo mecânico quando esse ímã, o polo norte dele, interagisse com o polo sul do ímã do rotor. Tá? Então é destacada a ajuda do material ferromagnético para nós. Tá? Então a gente tem a liberdade de conduzir as linhas de campo para onde a gente precisa e com
e a capacidade de intensificar esse campo magnético também. Tá? Então ele tem relevância ímpar, e inclusive as máquinas elétricas são constituídas em sua a maior parte da sua massa é de material ferromagnético, exatamente por isso. Se ele não existisse, todo o campo magnético, né, responsável aqui pela produção de torque teria que nascer da fonte de campo. Tá? Você teria que ter então ímãs muito grandes e pesados, e como eu vou mostrar daqui a pouco, né, correntes elétricas muito elevadas. Tá? Então essa ajuda, né, do material ferromagnético é embarcada na máquina elétrica, e é inclusive o que faz a máquina elétrica ser um equipamento pesado. Tá? A máquina elétrica ela é bem pesada. Tá? Bom, ainda assim a gente precisaria de algo que se comporte como uma fonte de campo para poder imantar o material ferromagnético, e daí ele sintetizar linhas de campo na região do rotor da máquina, para que esse campo vermelho que ele sintetizou interaja com o campo azul do rotor, e daí nós tenhamos força e torque. Tá? Então, nesse encadeamento de raciocínio, no início do encadeamento, né, é destacada aqui a necessidade de algo que opere como uma fonte de campo magnético. Tá? E mesmo embora nós tenhamos reduzido o custo e a dificuldade de implementação da máquina usando um material ferromagnético, um material de alta permeabilidade, tipo ferro fundido, ainda assim a gente está usando um material que não é encontrado em todas as regiões do planeta. Tá? Então, material raro e caro. Então seria interessante substituir um ímã desse permanente por algo que se comporte como ímã também, mas que seja disponibilizado amplamente no planeta Terra. Tá? Bom, e aí nós vamos, né, para atender a essa condição, nós vamos contar com a ajuda da segunda lei de Maxwell. Né? Então, para mostrar o fenômeno, conforme eu falei, né, aqui, a lei, a gente fala lei de Maxwell ou equação de Maxwell, a gente está falando de um modelo matemático, uma equação matemática relacionando grandezas eletromagnéticas. Tá? Essa equação modela um fenômeno. Então eu queria mostrar o fenômeno que leva àquela equação, né, para a gente entender então de maneira completa, né, os aspectos quantitativos e qualitativos envolvidos no fenômeno. Então eu vou virar aqui a tela do computador e vou ajustar uma filmagem aqui para mostrar o fenômeno para vocês. Tá? Geralmente quando a gente está com aula online é possível fazer isso no laboratório, né? Aqui à distância eu preciso que vocês me falem, inclusive, se vocês não estiverem vendo, tá bom? Que aí a gente mexe na posição da câmera aqui quantas vezes precisar até vocês conseguirem ver o fenômeno. Tá? Então vou tirar a mesa digitalizadora, que agora nós vamos ter que mover o computador. Bom, aqui eu vou parar a apresentação para minha tela não espelhar 500 vezes e para eu também conseguir ver o que eu estou mostrando, que eu vou ajustando melhor a câmera. Aqui, pessoal, eu estou com uma bobina, tá?
ela está embarcada aqui nessa caixa, ok? Aqui, uma caixa, tem dois terminais, tá? A tampa dela é essa aqui, tirei para mostrar para vocês, ó. Então ela contém fio enrolado em torno desse núcleo. Tem um núcleo aqui de PVC, tá? E aí ela começa, nesse fio começa em um terminal, entra aqui dentro, é enrolado, 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 até acabar no outro terminal, tá bom? Então é um sistema passivo, não tem nenhum elemento ativo, nenhuma fonte de energia aqui dentro, tá? Eu vou mostrar para vocês aqui, medir continuidade, né, para poder caracterizar aqui um pouco melhor o sistema. Tá? Então o multímetro está na função continuidade. Vou só apoiar aqui na frente, porque senão ela tomba e quebra minha mesa de vidro aqui. Então, ó, tem continuidade, tá? Então é simplesmente um fio aqui em curto-circuito enrolado, tá? Bom, esse fio, né, enrolado, ele não é um ímã, não tem propriedades magnéticas aqui. Eu vou até pegar a bússola que a gente usou ontem, tá aqui a bússola, e vou aproximar aqui, ó, do material para mostrar, ó, aqui, se a gente posicionar dessa maneira aqui, ó, tá? Você não tem a manifestação de nenhum fenômeno magnético, ó. A bússola não se altera pela presença aqui da bobina, tá? O polo norte está aqui para esse lado que eu estou batendo o dedo. Eu não sei se com a luz refletindo dá para ver o N do polo norte, mas tem um risco verde, uma seta verde aqui no meio da bússola, tá? E o norte está para cá onde eu estou mexendo o dedo, tá bom? Eu vou então colocar, né, alimentar a bobina com uma corrente elétrica contínua, tá? Não tem que ser uma corrente baixinha, porque ela vai apresentar pouca impedância à circulação dessa corrente, tá? Então, para fazer isso, aqui tem uma fonte aqui do lado de tensão contínua. Vou afastar a tela do computador para ver se consegue filmar de maneira mais ampla o fenômeno inteiro, tá? Tá aqui a fonte. Isso aqui é só o meu mouse, tá? O que eu estou afastando aqui é o mouse, ele não tem correlação com o fenômeno. Eu vou reduzir aqui a tensão, tá? E limitar a corrente também. E a gente vai então alimentar a bobina, tá? Então vou pegar os dois terminais dela e vou alimentar aqui, ó. Tá? Então, eu alimentei aqui no primeiro canal dela, né? A leitura está no algarismo duvidoso, então está indicando aqui 100 mV. Pode ser qualquer coisa aqui entre 0 e 150 mV, tá? A corrente também está no algarismo duvidoso aqui, qualquer coisa entre 0 e 20 mA, ele vai ler isso aqui. E aí eu vou alimentar. O outro canal aqui não está sendo usado, tá? É só o primeiro canal. Eu vou colocar uma corrente um pouquinho mais alta, mas vai subir bem devagarzinho. Tá? Aqui a gente está com 1 volt, deu aqui uns 100 mA de corrente, tá?
E olha o que vai acontecer agora aqui, com a bússola. Olha aqui, ó, o polo norte, tá? Que está orientado na direção dessa setinha verde aqui, ó. Antes ele estava apontando para cá, onde eu estou batendo o dedo, ó, tá? E agora ele está apontando para o centro, tá? E se a gente anda com a bússola, ele continua apontando para o centro, da mesma forma que aconteceu com o nosso ímã permanente, tá? Ele está aqui do lado, eu vou pegar ele também para mostrar, ó. Aqui eu afastei a fonte de campo, ó, o polo norte mexeu, né, de tal forma a se orientar com o campo magnético do planeta, tá? A gente chega perto aqui, ó, dessa bobina alimentada com corrente elétrica, o polo norte se desloca. Então é como se esse dispositivo que tem fio de cobre alimentado com corrente elétrica passasse a se comportar como um ímã. Aqui, ó, ele consegue alterar a atividade magnética na região vizinha a ele, ok? Então ele passa a ter um papel similar ao ímã permanente que a gente experimentou ontem, o que a gente estudou ontem. Deixa eu ver se eu consigo parar ele aqui. Aqui, ó, o ímã permanente está aqui, ó. Quando a gente chega perto, ele altera o campo magnético da bússola. Tá? Da mesma forma que esse dispositivo aqui. Então, esse dispositivo, sintetizado com cobre e corrente elétrica, ele tem a mesma propriedade magnética do ímã permanente. Então ele se comporta como um ímã, com a nítida vantagem, né, de que este ímã é construído com material muito mais disponível no mundo, que é condutor elétrico tipo cobre, e que ele demanda corrente elétrica para alimentação, que é algo disponibilizado no sistema elétrico de potência e que, como nós falamos na primeira aula, né, a energia elétrica do sistema elétrico de potência que viabiliza a alimentação desse dispositivo em corrente, ela é convenientemente gerada basicamente em qualquer lugar do mundo. Você consegue gerar energia elétrica independente da peculiaridade geográfica da região em basicamente o mundo inteiro, né? O Brasil, por exemplo, tem uma quantidade de rios muito grande, né? A gente gera por hidrelétrica. Tem local que tem ventos, né, com muita energia, gera energia eólica. Tem lugar que tem muito petróleo, então você tem grupos diesel geradores. Tem lugar com carvão, então você tem centrais termoelétricas. Lugar que não tem nada, o pessoal usa uma central termoelétrica também, aquecendo, né, o fluido refrigerante que toca a turbina a partir de fissão nuclear. Tá certo? Então, assim, qualquer lugar do mundo que você for, você tem como aproveitar, né, de uma especificidade natural da região para criar energia elétrica. Então, esse dispositivo aqui, ó, ele é muito mais fácil de implementar, né, e fácil de distribuir no mundo, né, de ter uma solução que é facilmente distribuída no mundo, do que esse aqui, tá? Que é o ímã permanente. Então, na nossa busca de uma máquina que faça trabalho mecânico para a gente, né, que consiga deslocar corpos no espaço,
a partir de potência desenvolvida no eixo mecânico, nós seríamos mais bem servidos com um equipamento tipo esse. Tá? Aqui dá para a gente realmente fazer algo popular, que consiga ser popularizado, né? Especialmente com as pessoas que mais sofrem no deslocamento de cargas, né? E algumas cargas, inclusive, não é nem questão de sofrimento, elas são impossíveis de serem deslocadas por braço humano, tá? Não tem como. Então, a gente vai usar dessa observação aqui, desse sistema, né, que a gente aprendeu aqui, para projetar a nossa máquina elétrica rotativa, tá? Então aqui, por exemplo, até nessa bússola aqui, ó, se a gente tivesse um eixo mecânico saindo aqui onde eu estou mostrando o dedo, ó, na vertical, tá? A gente conseguiria acionar alguma carga que tivesse em torno do eixo, tá? Se o eixo estivesse aqui na direção do meu polegar, ele está rodando aqui, ó, o corpo da bússola está rodando. Então, se a gente conectasse um eixo à bússola, a gente ia conseguir desenvolver trabalho mecânico em uma carga por atração magnética, do mesmo jeito que a gente estava fazendo aqui com o ímã permanente, tá? Só que com a solução mais barata e mais facilmente disponibilizada pelo planeta, tá? Uma outra consideração importante, pessoal, é a seguinte, ó, esse ímã que nós criamos aqui, ó, ele preserva as mesmas propriedades do ímã permanente quando a gente observa a distribuição do campo no espaço, tá? Nós mencionamos ontem que a caracterização do campo no espaço é importante, porque quando a gente for projetar o nosso equipamento que vai usar desse campo magnético, nós vamos colocar os nossos materiais na direção que naturalmente as linhas de campo aparecem, se a gente quiser usar da ajuda delas, tá? Então a gente tem que ver aonde que essas linhas de campo ficam no espaço, né? E ontem, com o ímã permanente, que a gente viu que essas linhas de campo têm natureza circular. Né? Então, se a gente marcar o polo norte de uma bússola, igual essa que eu estou segurando aqui, né, e for desenhando vetores apontando na direção do polo norte, nós vamos ver aqui, ó, tá rodando, tá vendo? O norte até apareceu lá na filmagem. Nós vamos ver que o polo norte ele roda. Tá? Então, esse é um campo de natureza circular. Tá? Da mesma forma, se a gente pegar aqui o nosso eletroímã, aqui do lado, aqui, ó, ele também cria campo de natureza circular, ó, ao polo norte rodando. Tá vendo? Tá? Se a gente continuar aqui para trás, ele vai continuar rodando mais ainda. Ok? Então, esse a gente então conseguiu com esse equipamento, né, um sistema que sim consegue promover fenômenos magnéticos no espaço. Ele é capaz de atrair outros materiais magnéticos, tá? Criando sobre eles força, e se a gente então restringir, né, aplicar restrições holonômicas ao sistema que recebe essa força, a gente pode ter torque, que é um efeito de rotação, né, igual a gente falou aqui na primeira aula, tá? E esse campo magnético criado pela nova fonte de campo, ele tem natureza circular igualzinho ao campo
produzido por um ímã permanente. Tá? Então é uma proposta muito interessante aqui, para a gente criar ímãs de uma maneira mais barata. E nós vamos explorar isso no contexto da máquina elétrica rotativa. Tá? Eu queria então desenhar esse fenômeno com vocês, para a gente fazer o exercício de modelagem. Tá? Então aqui a gente está apreciando o fenômeno em esfera qualitativa, né? Vendo num primeiro momento como que ele pode nos ajudar a construir a nossa máquina elétrica. Né? A gente está vendo que sim, ele é efetivo, a gente é capaz de observar torque, o efeito de rotação na bússola. Tá? Então assim, a proposta é efetiva, né? Só que a gente tem que ser capaz de fazer projeto também. Tá? Aqui a gente não está em engenharia, né? A gente não faz somente a observação pura do fenômeno. A gente precisa de equações que modelem o fenômeno para que a gente possa projetar os equipamentos. Tá? E aí, para a gente chegar nas equações, nós vamos desenhar aqui o fenômeno primeiro e depois, com uma abstração maior, né, do que a gente está apreciando na filmagem de agora, a gente vai escrever as equações. Tá? Então eu vou afastar aqui, vou desligar a fonte para a gente poder desenhar o que a gente acabou de ver. Bom, então o que foi exposto, né, nesse experimento que nós fizemos? Deixa eu compartilhar minha tela aqui, estou esquecendo. Então, pessoal, a gente pegou aqui, né, e alimentou a partir de um terminal daquela bobina o sistema, né, o nosso eletroímã, e a corrente criada ela foi conduzida por condutores, né, que estão dispostos em espira. Então, uma espira é uma volta, igual aqui começou uma espira e ela acaba aqui, ó. O final de uma espira é o início da próxima. Então, aqui acabou a outra espira, né? E aí o equipamento tem diversas delas, eu não sei exatamente quantas, mas ali tem algumas dezenas, tá? Aí, várias espiras aqui, até chegar no final e a gente se conectar com outro terminal do alimentador. Tá? Vou só desligar esse sistema de câmera aqui que vai ficar piscando atrás e incomoda a visão.
Então aqui, ó, com esse equipamento, né, essas espiras em série, a gente sintetizou uma bobina, né? Essa bobina é percorrida por corrente elétrica, né, que foi disponibilizada quando a gente aplicou tensão aqui de alimentação, tá? Só a tensão não fez nada, precisou de circular corrente, né? Tem que ter circulação de corrente. E quando essa corrente circulou, o que a gente viu, né? Aqui no centro da bobina, vou colocar aquele centro ali, aquele centro dela que a gente mostrou, esse aqui, ó. Que é o centro dela, tá? E a gente passeou com a bússola em torno do centro, né? E a gente viu, né, que o polo norte da bússola se moveu. Dessa maneira aqui, ó. Né? Então eu estou desenhando a bússola em várias posições do espaço onde nós a colocamos, né? Por lado de cá também isso foi feito. Né? E se nós então unirmos os pontos aqui dos polos norte, né, do polo norte da bússola em cada posição, a gente vai ver uma coisa assim, ó. Continuando lá para trás, inclusive. Tá? Então a gente tem linhas de campo, né, de natureza circular. Vou colocar uma setinha aqui indicando, né, para onde que o polo norte de uma bússola colocada nesses pontos apontaria. Tá? E se a gente passeasse com a bússola, né, em outras direções, a gente veria esse mesmo fenômeno em qualquer uma delas. Tá? A gente veria um campo aqui de natureza circular, de geometria circular. Tá? Então, se a gente quiser se aproveitar desse campo, ou aproveitar dele para algum fenômeno em algum equipamento, convém que o nosso equipamento esteja disposto, construído, né, de maneira circular também. Tá? Bom, o nosso experimento ele foi feito, né, com uma bobina, que são várias espiras em série, tá, para que a gente intensificasse o ímã sintetizado no espaço, que é esse aqui, tá? Mas nós poderíamos fazer o experimento com uma única linha de corrente também, tá? O ímã ia ficar pouco pronunciado, por isso que eu não fiz, mas poderia ser, pegar uma única linha percorrida por corrente elétrica e a gente observaria nela que o mesmo fenômeno é válido. Tá? Quando houvesse corrente elétrica circulando aqui, né, a gente veria as nossas linhas de campo magnético. Tá? Eu até queria fazer uma errata aqui, ó, para as linhas circularem do jeito que eu estou colocando, né, as linhas de campo em azul, se moverem do jeito que eu estou fazendo, tá?
A corrente aqui teria que ser ao contrário. É a regra da mão direita. Tá? Tudo aqui que a gente falou é válido, é só o sentido da corrente que nós vamos mudar. E obviamente teremos que alimentar com uma tensão em polaridade oposta. Tá? Bom, então pessoal, aqui ó, nesse cenário de um único condutor, né, se nós aplicássemos tensão entre as duas extremidades do condutor e circulasse corrente, tá? Se de alguma maneira ter corrente, o importante é ter corrente, a gente veria campo magnético ou linhas de campo com essa orientação aqui, tá? Então a gente observa que é possível criar campo magnético a partir de corrente elétrica, né? E o que então nos dá a opção de implementar um equipamento que é chamado de eletroímã. É um ímã implementado a partir de corrente elétrica, é o nosso eletroímã, ok? A gente observou, né, que quando a gente se afastava, né, quando a gente pegou a bússola e afastou ela da fonte de campo, né, colocou ela mais longe, a intensidade do campo reduzia, né? Então a gente tinha uma determinada distância onde nós nem percebíamos mais a alteração na agulha da bússola, tá? Então quer dizer o seguinte, que quanto mais longe, né? Aqui se a gente descrever a intensidade de campo dessa maneira aqui, quanto mais longe a gente estiver, menor vai ser essa intensidade de campo, tá? Então a distância ela interfere aqui na intensidade do campo criado, do campo imposto no espaço pela nossa fonte de ímã, o nosso eletroímã, tá? Outra coisa que interfere, aliás, vou até escrever isso, né? Então a nossa intensidade de campo, o módulo dela é inversamente proporcional à distância da fonte de campo. Essa distância ela é caracterizada aqui, ó, estou chamando de R aqui, até remetendo mesmo à distância radial, tá? Qualquer ponto em um círculo de raio R, né, cujo centro aqui é a nossa linha de corrente, ele vai apresentar a mesma intensidade de campo magnético. Tá? Não tem porquê você ter o campo em um ponto desse diferente do outro, né, sendo que eles estão à mesma distância da fonte de campo e estão presentes no mesmo meio material, que é o ar, onde a gente fez o experimento. Ok? Além disso, pessoal, se a gente crescesse a corrente, se a gente aumentasse a corrente elétrica aqui, né, a gente perceberia também nos pontos do espaço onde nós estamos passeando com a bússola, a gente perceberia um crescimento da intensidade de campo.
Então o nosso fenômeno, né, o nosso ímã, ele também é proporcional à intensidade da corrente elétrica. Aumentou a corrente no eletroímã, a gente vai aumentar o módulo da intensidade de campo no espaço. Tá? Então a gente pode dizer, né, de certa maneira não, com boa segurança, que o nosso campo magnético em cada ponto do espaço ele é proporcional a uma relação entre a corrente e a distância do ponto até a nossa fonte de campo magnético, né, que é o condutor percorrido por corrente elétrica. Né? Então agora o nosso eletroímã, a nossa fonte de campo, é essa aqui, ó, é o condutor percorrido pela corrente. Tá? Bom, mas e aí, com essas considerações apresentadas, né, como nós conseguiríamos chegar, né, numa equação que descrevesse o fenômeno? Ainda a gente tem uma relação de proporcionalidade que seguramente vai ter que aparecer na nossa equação, né? A equação teria que contemplar, né, o sinal, a grandeza magnética, a grandeza elétrica e elementos geométricos, né? Um fenômeno que acontece no espaço. Então a gente tem que descrever a geometria do fenômeno, né? Então eu queria continuar essa exploração com vocês. Vou tentar achar uma equação que descreva esse fenômeno de maneira coerente, que nos permitisse então fazer projeto, né? Ou seja, saber qual corrente que vai ter que ser aplicada em um sistema para que a gente tenha uma dada intensidade de campo magnético a uma distância de 3 centímetros da fonte de campo, por exemplo. Né? Então, projeto. Para isso, para continuar essa exploração, eu vou propor então que a gente redesenhe esse sistema aqui, né, ele está em perspectiva. Eu queria desenhá-lo com uma visão frontal, como se a gente estivesse vendo, desenhar aqui do outro lado, ó, o condutor aqui de frente, tá? Então, esse desenho, né, ele teria a seguinte característica, ó, a gente teria aqui o condutor, né, que é percorrido por uma linha de corrente, digamos que a linha de corrente está aqui, entrando no plano da tela do computador, e você veria as linhas de campo magnético de mesma intensidade em círculos, tá? Então aqui há uma distância R1 do centro, eu uni todos os pontos do espaço que teriam uma intensidade de campo H1, a mesma intensidade de campo, ou seja, em qualquer ponto nesse círculo, se a gente fosse medir o campo magnético, a gente veria um módulo para essa intensidade de campo idêntica. Né? Como o campo tem natureza circular, né, essas linhas de campo se apresentariam dessa maneira aqui, ó, ou os vetores, né, os vetores de intensidade de campo se apresentariam tangentes a esse círculo aqui, ó. Ok? Da mesma forma, se a gente observasse o fenômeno a uma distância R2 da nossa fonte de campo,
né? Nós veríamos a qualquer ponto, a essa distância R2, né? Em qualquer ponto do espaço nós observaríamos a mesma intensidade de campo, que a gente pode chamar de H2. Eu vou então unir aqui e a gente teria, né, nessa distância maior, uma intensidade de campo menor. Mas todas elas iguais em módulo aqui nesse círculo de raio R2. Ok? Bom, a gente então gostaria de encontrar uma equação matemática que modelasse a relação entre todos esses atores, né? A corrente elétrica, o campo magnético que ela cria e a geometria da região do espaço aonde o fenômeno ocorre, né? E buscando da teoria do cálculo, já que a gente quer criar uma equação matemática, a gente vai buscar ajuda de quem é especialista nisso. Então vamos buscar a ajuda dos matemáticos na teoria de cálculo, tá? E nessa teoria eles possuem equações que permitem avaliar o efeito de um campo no espaço, né? São as integrais de caminho, são as mesmas que a gente usa, né, em física para modelar a energia que um agente qualquer entrega a um corpo quando esse agente faz o corpo se deslocar no espaço, né? Então, por exemplo, se a gente tivesse um caminho entre os pontos A e B e estivéssemos deslocando um corpo no espaço por esse caminho sobre a ação de uma força externa, algum agente externo aqui, ó, por exemplo, aqui minha mão empurrando esse corpo, tá, com uma força qualquer. Então a gente seria capaz de calcular a energia que seria cedida ao corpo azul fazendo uma integral de caminho, né? Já fazer uma soma das pequenas energias entregues em cada pedacinho de caminho, desde o ponto A até o ponto B, né? Esse DL aqui, cada pedacinho de caminho, ele é definido, né, dessa maneira aqui, é um pedaço infinitesimal reto, nesse caso aqui, né, e alinhado com o caminho por onde o corpo se desloca. Tá? Então essa é uma expressão no cálculo que consegue promover uma relação entre um vetor e um caminho, uma região no espaço. Tá? Bom, então se a gente aplicasse essa expressão, é uma tentativa ainda, né? A gente está tentando modelar o fenômeno. Então se a gente aplicasse essa expressão a esse primeiro caminho aqui, que é o caminho de raio R1, chama aqui de caminho C1, é esse círculo no espaço de raio R1, né? Então a integral de caminho no caminho C1
né, da intensidade de campo escalar com o elemento de caminho, né? Então está saindo desse ponto e voltando a ele pelo círculo. Então nós estamos passando por um caminho cujos elementos têm essa caracterização, né? Então o que aconteceria caso a gente processasse essa integral de caminho para o nosso primeiro círculo, o nosso primeiro caminho C1, né? Aqui, ó, a gente está processando, né, conforme definido no cálculo, um produto escalar. Então a integral de caminho ela é feita com um produto escalar, né? Então, e esse produto escalar, então, ele é definido também no cálculo como sendo o módulo do primeiro vetor vezes o módulo do segundo vetor vezes o cosseno do ângulo entre os dois vetores. Como a gente está apreciando um fenômeno cujo campo magnético tem a natureza circular, né, naturalmente o H acompanha o círculo, da mesma forma que o dl é definido em torno do círculo. Então são dois vetores paralelos, né? Então dois vetores paralelos, o H e o dl, o ângulo entre eles é 0 graus e o cosseno do ângulo, então, é igual a 1, né? Onde então a gente pode escrever essa integral como sendo o módulo da intensidade de campo, H1, vezes o elemento de caminho em cada ponto, tá? Só que também, né, pela natureza do fenômeno, em qualquer ponto aqui do caminho C1, que é o caminho azul, a intensidade de campo é a mesma, tá? Não tem por que o módulo da intensidade de campo ser diferente. Todos os pontos estão à mesma distância da fonte criadora de ímã, né? E o meio material é o mesmo, tá? Então, esse módulo de H1 aqui pode ser extraído da integral, né? E a gente então teria a integral nesse caminho C1, né? Que inclusive é um caminho fechado. A gente pode até colocar esse símbolo aqui, ó, né? Até para explicitamente dizer que a nossa integral de caminho se processa em um caminho fechado. Ok? E se a gente então somar no caminho C1 os pequenos comprimentos de caminho, o que a gente vai ter no final? O próprio perímetro do círculo, que vale 2πr. Tá? Então essa integral aqui vai ser igual então ao H1 vezes 2πr1. Certo? Então a integral de caminho do campo magnético no círculo de raio R1 tem esse resultado aqui, ó, né? Se a gente processasse a mesma integral de caminho no círculo de raio R2, que é esse que está desenhado em rosa, né, nós teríamos o mesmo resultado do cálculo anterior, só que no lugar que está H1 estaria H2 e no lugar onde nós tivemos R1 a gente teria R2, tá?
Então a gente teria esse resultado aqui, né, para essas duas integrais de caminho. Agora a gente observa aqui o seguinte, pessoal, conforme observamos, né, no fenômeno, que o campo magnético, a intensidade do campo magnético, ela é inversamente proporcional ao raio, tá? Então, onde nós estudamos a integral de caminho com raio pequeno, a gente teria uma intensidade de campo maior. E no segundo cenário, onde a gente estudou a integral de caminho com o raio maior, a gente teria uma intensidade de campo menor. Tá? Proporcionalmente menor. Então, se o R2 for 2 vezes maior do que o R1, o H2 vai ser 2 vezes menor. Tá? Então, o que a gente pode dizer com isso, né? Que as duas integrais de caminho são iguais, né? Essas duas integrais de caminho processadas nesses círculos, elas são iguais. Certo? E né, aqui já é o resultado da integral de caminho. A gente pode até falar que ela própria, né, as próprias integrais de caminho são iguais. Então a integral no caminho C1 de H escalar dl seria igual à própria integral no caminho C2 de H escalar dl. E generalizando, né, não só para esse caminho C1 e C2, em qualquer caminho que nos interesse, qualquer círculo que seja no nosso interesse, né, essa igualdade se preservaria. Ok? Então, para qualquer círculo com centro, cujo centro está aqui na própria linha de corrente, que opera como fonte de campo, nós observaríamos que a integral de caminho fechado de H escalar dl seria igual a uma constante. Qualquer círculo que nós escolhêssemos. Tá bom? Agora, imagina o seguinte, a gente pode, né, escolher aqui uma infinidade de círculos para fazer esse processamento de qualquer raio que a gente queira, né? Esse aqui, por exemplo, esse aqui, qualquer raio que a gente quiser, né? E para qualquer um deles, a integral de caminho sempre seria a mesma. Tá? Daria o mesmo valor. O que tem de comum aqui para qualquer um desses círculos que nós escolhêssemos? Né? O que é comum para qualquer um deles? Né? O campo magnético não a geometria dos caminhos também não são raios diferentes, mas tem um elemento que é comum a todos eles, que é a corrente elétrica. Tá? Então a corrente elétrica, né, ela é a mesma em todos os caminhos fechados que eu desenhei aqui, esses círculos coloridos, né, para os quais nós quiséssemos processar a integral de caminho. Tá? Então a gente poderia, né, já que a gente está buscando uma equação que modele a relação entre corrente, campo magnético e a geometria no espaço,
a gente poderia igualar essa constante aqui à corrente elétrica. Né? Não tem um impeditivo disso. Né? E se a gente fizesse essa igualdade da maneira apresentada, nós poderíamos dizer o seguinte, ó, que a intensidade de campo em um determinado ponto do espaço vezes 2π vezes o raio, né, que foi a expressão que a gente modelou aqui como sendo resultado da integral de circulação, ela poderia ser igual à corrente. Tá? Então essa expressão ela preserva na sua estrutura tudo que a gente observou em esfera qualitativa, né? Tinha sido o que? Que o módulo da intensidade de campo é proporcional à corrente, o módulo da intensidade de campo é inversamente proporcional ao raio. Tá? Então essas duas considerações qualitativas são preservadas aqui, né? E apareceu uma constante 2π, né? Pela própria natureza circular do fenômeno. Beleza, né? Até o momento a gente não definiu o vetor intensidade de campo. O que seria uma unidade de intensidade de campo? Valor 1 para ele. Inclusive a unidade dele aqui é qual? Ampere por metro. Ó. I amperes sobre 2πr metros. Então, o que seria, como definir aqui uma intensidade de campo que fosse igual a 1 ampere por metro? Né? Isso aqui não foi feito ainda. E, pela nossa expressão aqui, é possível fazer. Né? Se você alimentasse, né, esse eletroímã com 1 ampere e medisse o campo a uma distância r que fosse igual a 1 sobre 2π, você teria como resultado um valor do módulo de campo que seria igual a 1 ampere por metro. Tá? Então seria uma forma, inclusive, da gente poder definir, né, o vetor intensidade de campo. A corrente elétrica já é definida, né? Ela já 1 ampere de corrente é caracterizado por 1 coulomb de carga elétrica atravessando uma área de seção transversal em 1 segundo. Tá? Agora a intensidade de campo a gente não tinha definido ainda, né? Então a gente teria a liberdade de defini-la com a expressão que a gente está propondo para modelar o fenômeno. Tá? Já que a gente ainda não a gente tem a liberdade de defini-la. Se ela tivesse definida em outro contexto, a gente precisaria usar outra constante, não 2π, mas uma constante que conseguisse fazer a igualdade se preservar. Tá? Mas já que ela não está, a gente poderia definir dessa maneira. Ok? Bom, então com isso, né, com esse exercício, isso foi um exercício de modelagem, igual vocês têm a disciplina de modelagem, né, a gente faz isso direto em engenharia, nessas disciplinas de elétrica, tá? Isso é uma conversa constante aqui, né, nas nossas aulas, e é uma ferramenta sensacional. Eu sou muito entusiasta disso, né, não só por achar bonito o mecanismo intelectual de construção, mas também porque é uma ferramenta que nos ensina de equipamentos caros, grandes, perigosos, né, em uma esfera segura, né, barata, que é aqui capital intelectual, papel e caneta. Tá? Então eu sou fã de fazer isso, a gente vai fazer em várias aulas inclusive, né? E a gente então desenvolveu um modelo para o fenômeno, né? Ou seja, se a gente quiser relacionar o campo magnético
a corrente elétrica e a geometria onde o fenômeno se manifesta, nós podemos dizer o seguinte, que a circulação do campo magnético em caminhos circulares fechados em torno da linha de corrente, ele vai ser igual à corrente que cria o campo magnético. Tá? Então temos um primeiro modelo. Só que existe aqui uma limitação de aplicação do modelo. Ele não tem nada errado, mas ele foi todo desenvolvido em caminhos circulares. E muitos fenômenos que a gente quer avaliar não serão apreciados, ou muitos projetos que nós vamos fazer, né, nós teremos geometrias diferentes, não vão ser círculos bonitinhos e perfeitos iguais a esse aqui, tá? Então o modelo aqui, né, ele é válido, mas nós gostaríamos de envolver geometrias diferentes, né? E se não fosse círculo, um círculo de raio uniforme, tá? Ou seja, qualquer caminho fechado. Fosse um caminho fechado qualquer, né? O nosso modelo atualmente apresentado não serve. Ele foi explicitamente definido para um círculo, tá? E se eu tivesse mais linhas de corrente também, criando campo magnético no espaço? O nosso modelinho aqui também não serve, porque ele está explicitamente definido para uma única linha de corrente aqui no centro dos círculos, né, no centro do eletroímã, ok? E se a gente tivesse outras linhas de corrente aqui nessa vizinhança, mesmo que não fosse no centro, será que a gente não conseguiria trabalhar? Né? Então, eu gostaria de desenvolver com vocês um modelo mais poderoso, né? Ele vai ter como base isso que a gente apresentou hoje, mas que fosse apto a ser usado em qualquer geometria e qualquer composição de linhas de corrente, né? E aí nós vamos começar isso aqui a aula que vem, tá? Eu queria pegar uma aula para começar e terminar isso, e por agora deixar a palavra com vocês para dúvidas, para saber se vocês entenderam ou se vocês querem fazer qualquer intervenção. Eu estou disponível. Tudo tranquilo. Não. Deu para entender tudinho lá no lance da bobina com a bússola. Beleza, João. Então tá. Ô, moçada, então na inexistência de quaisquer dúvidas ou quaisquer intervenções que vocês queiram, eu vou me despedir de vocês então. Agradecer a presença e desejar uma boa tarde. Eu vou mandar a lista de exercícios, tá, do primeiro módulo para a gente consolidar, tá? Sem ser esse sábado, agora no próximo a gente vai fazer o primeiro teste, e aí quarta-feira que vem a gente se vê de novo, tá bom? Até mais então, até lá. Valeu, Leonardo, até mais. Valeu, até semana que vem. Até mais. Valeu, gente, até mais.